Pessoal, olha eu de novo aqui, hein? Estou chegando no pedaço. Agora para entrar na aula de eletrônica analógica, ok? Nós vamos ver a parte de eletrônica analógica. Eu vou demonstrar para vocês o bloco, ou seja, o módulo, né, que está aqui na tela, ok? Esse LED aqui, ó, vai ser o nosso indicador, tá? É um LED indicador, eu vou usar como indicador, tá? Então, começando a apresentação aqui, esse daqui, que vocês estão vendo aí, deixa eu pôr menorzinho aqui. Esse daqui, ó, é o transformador de força, tá? Transformador de força, ele converte a tensão de 110 e 220, se for, para 12 mais 12, que seria 24 volts no total, ok? Esse aqui é o relézinho de comutação que serve para comutar quando está em 220 ou em 110. Para ele avisar o transformador, olha, agora é 110, então você liga aqui no 110. Agora é 220, você liga no 220. Então esse relézinho que define isso, tá? A inteligência dele está nesse integrado aqui, ó, nesse integradinho aí, tá? Bom, então aqui é a fonte desse módulo nosso aqui, tá? Cada módulo desse é como o anterior que vocês viram lá na parte de eletrônica digital, tá? Tem um nome cada estágio, tá? Então eu tenho mais estágios que o outro. Eu tenho aqui, ó, tenho dois estágios, tá? Aqui eu tenho mais um, né, que é o estágio retificador. Aí eu tenho mais um que é fonte, tem mais outro aqui, tá? Outro. Tem um monte de estágio aqui, tá? Bom, pessoal, então vamos ao que interessa, né? Então, na eletrônica analógica, nós vamos ter que saber detalhezinho disso daqui, ó, tá? Nessa parte aqui, ó. E dividido por R vezes I. E E vezes I, que é igual ao W. Bom, isso daqui nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Por enquanto, só quero mostrar para vocês que continua aqui usando o LED e LED aqui, tá? E o esquema do LED continua aqui e o esquema do LED continua aqui. Só que agora esse negócio aqui, ó, que é o estágio gerador de sinal analógico, aqui nós vimos já na introdução, agora nós poderemos entrar em detalhe nele já, né? Não nesta aula, mas nós iremos entrar em detalhe, tá? Bom, voltando aqui. Esse módulo aqui, olha, primeiro, ele tem aqui um resistorzinho e um LED, tá? Que é para você fazer teste aqui de tensão em cima do LED, tensão em cima do resistor, tensão, corrente em cima do resistor, tá? E a gente vai ver todos esses detalhes aqui, ok? Esse outro estágio aqui é para vocês verem como funciona um diodo retificador, tá? O diodo retificador tem um funcionamento aí de fazer a corrente alternada transformar contínua, tem mais outras funções que nós vamos ver nessa aula aqui, ok? Então aqui é o diodo retificador. Com esse circuitinho aqui, nós podemos levantar a curva do diodo, ver o lado de tensão direta, tensão reversa, tá? E para a gente verificar o funcionamento do diodo. E esse daqui, nós já vamos entrar no sistema de série de resistores, tá? Nós vamos estudar isso. O que é uma série de resistor, a tensão que fica em cima de cada resistor, a corrente que circula no resistor, se é a mesma corrente que circula na malha ou não. Então nós vamos ver isso, tá? Aqui, esse é um módulo, é para ver já a tensão aqui paralela nos resistores, tá? Então eu vou colocando um resistor, dois e três. Eu vou
colocando um resistor de cada vez. E posso também ver aqui, ligar e desligar geral nessa chavinha aqui, tá? Bom, então aqui é um módulo para ver resistores paralelos. Quando a gente define esses aqui, e nós vimos os resistores paralelos, e depois nós define aqui os resistores em série, aí a gente pode ligar essa série paralela com esta, série em paralelo com a série, com o paralelo, e série, né? Em série com o paralelo aqui, ó, tá? Ou paralelo em série com a série, tá? Então nós vamos estudar muito isso daqui, tá? Agora aqui é um módulo gerador de sinais, tá? Então aqui ele gera uma frequência. Esses dois pontinhos aqui, ó, esse aqui e esse, é onde sai o sinal de áudio, tá? Sai o sinal gerado neste potenciômetro, tá? Bom, então aqui é o gerador. Na apostila vocês têm aqui o esquema elétrico desse gerador. Inclusive, o esquema elétrico na apostila tem duas versões, tá? Tem a versão dele PNP e tem a versão dele NPN, para vocês entenderem aqui os dois transistores como funcionam, né? Então nós podemos testar no protoboard também isso daqui. Não eu, né? Vocês aí na sua casa, ok? Porque eu tenho aqui o meu módulo para mostrar como funciona, ok? Bom, aqui eu tenho capacitores, tá? Eu também posso pôr capacitores em série ou em paralelo aqui para fazer um teste e ver o valor do capacitor, se aumenta, se diminui e tal. Agora, esse estágio aqui, olha, é para mim ver a configuração do transistor, tá? Eu vou ver a polarização e a configuração, tá? Normalmente, nós vamos falar de polarização e não misturar polarização com configuração, que tem muita gente que mistura, tá? Polarização com configuração e vira uma bagunça, tá? Então eu tenho aqui o NPN, né? Esse primeiro aqui é o NPN e esse aqui é o PNP. Então nós vamos polarizar um transistor NPN e vamos polarizar esse NPN e vamos polarizar o PNP também, tá? Aí depois nós vamos aqui testar um NPN como amplificador, tá? Esse amplificador aqui vai ser um amplificador, um tipo pré-amplificador, tá? Como fosse, por exemplo, você pegar um sinal de microfone e amplificar, tá? Porque como nós já vamos ver nas próximas aulas, né, que a tensão analógica, ela varia muito, né? Por exemplo, um microfone que eu estou falando aqui, esse microfone aqui, ó, esse microfone ele me fornece um sinal no máximo de 50 milivolts, tá? Aí depois eu tenho aqui o meu pré-amplificador, depois que eu vou ter a entrada lá no computador para poder fazer a transmissão para vocês do áudio, ok? Mas o sinal dele é de 0 a 50 milivolts, tá? Aí ele é amplificado internamente, né? Até ficar 5 volts, e depois esses 5 volts é convertido em digital, né? Em bits, e aí sim, a gente empacota ele e manda via internet, ok? Então o negócio não é muito assim simplesinho, tá? Então agora, por isso que eu falei para vocês que ia complicar um pouquinho, vai ser quando a gente entrar nesse módulo aqui, porque esse módulo ele tem muita coisa aqui, tá? E nós vamos ter que usar aqui osciloscópio, gerador e multímetro, tá? Não é contrário do digital. Agora, quem está fazendo aula digital não precisa seguir essa aula aqui, se não quiser, tá?
Se quiser seguir, melhor, né? Que aprende mais. E eu acho que seria bom, porque aqui tem a teoria mesmo de eletrônica, tá? Agora, no digital, nós não vamos falar nada de teoria. Nós vamos fazer tudo com indicação a LED. E não vamos usar nenhuma vez o multímetro no curso de eletrônica digital. Tá? O analógico nós vamos usar sim todos os recursos necessários para a gente visualizar os sinais. Tá? Porque você pode ver aqui que eu já entro aqui com o sinal alternado e tem sinal alternado aqui, ó. Tem sinal alternado aqui, aqui. Então, quando eu tenho um sinal alternado, eu tenho senoidal. E esse senoidal, para mim ver ele direitinho, eu tenho que ver no osciloscópio, tá? E, por exemplo, aqui eu tenho as correntes contínuas, então eu tenho que ver com o multímetro, quanto que está saindo aqui, quanto que entra aqui no regulador, quanto sai do regulador, como funciona o regulador, por que que eu uso esse capacitor aqui na entrada, na fonte, por que que eu uso esse capacitor na saída da fonte. Então, tudo isso daqui vai ser analisado, ok? Então, essa primeira aula é só a introdução para vocês verem o módulo, como tem os estágios, cada estágio vai ser testado separadamente, tá? Depois, talvez a gente una um estágio com o outro, mas normalmente a colocação dos estágios é tudo separado, tá? Cada estágio é uma coisa. E vai ter muita matéria aqui que eu acredito que muitos professores, às vezes de eletrônica, precisarão ver isso, viu? Porque às vezes a gente pode equivocar, pensando, poxa, esse cara está dando uma aula só falando disso daqui, ó, desse componente aqui do LED, e eu vou falar mais de LED, viu? Por quê? Essa introdução da eletrônica analógica ainda é LED, tá? Ainda é LED, porque o LED tem que ser bem entendido, porque ele é usado em todos os equipamentos. E um camarada que não souber usar bem um LED, ele não sabe fazer nada, tá? E primeiro ele tem que saber usar um LED, depois ele vai usar a outra parte da eletrônica, que seria o transistor, o resistor e diodo, tá? Inclusive, nós vamos fazer talvez na segunda ou terceira aula de eletrônica analógica, uma pequena introdução entre o resistor, capacitor e diodo, que é os componentes passivos. Esse é passivo, tá? Aqui, ó, isso é componente passivo, capacitor. Esse daqui, ó, resistorzinho, resistor, componente passivo. E esse daqui também, componente passivo, diodo. Então, se a gente souber usar bem o diodo, o resistor e o capacitor, a gente pode até depois fazer um projetinho, viu? Quem sabe, tá? Bom, pessoal, por enquanto hoje é só isso, tá? Depois, na próxima aula, vou entrar em mais detalhes de cada módulo desse módulo aqui, né? De cada bloquinho aqui, ó. Cada bloquinho, que eu chamo de um bloquinho, outro bloco, aqui é outro bloco, aqui é o módulo, né? Um módulo inteiro. Então, nós vamos, na próxima aula, partir na prática em cima desse módulo. E, logicamente, que vocês vão ter que, que ter a apostila aí da eletrônica analógica já ou no computador para vocês visualizarem, né? Ou impressa para analisar e acompanhar a matéria do circuito aqui. Senão vocês não conseguem acompanhar se não tiver a apostila. Só no blá 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 vocês não vão conseguir acompanhar o que eu vou falar sobre a eletrônica analógica, que a eletrônica analógica é um pouco complicada, tá?
Só que eu vou descomplicar o máximo possível, vou dar a prática antes, depois de teoria. Por quê? Toda a teoria, como falamos antes, tá? Surgiu, né, de uma prática feita, né, feita uma prática antes, surgiu a teoria, ok? Então nós vamos partir para a prática e depois fazer a teoria dessa prática e reverter, ok? Boa noite, boa tarde ou bom dia. Tudo de bom a vocês, hein? Até.